Olá, seja bem-vindo, querido improvável. Sua amiga Priscila Moura Lima já chegou aí na sua telinha para te fazer companhia no dia de hoje. E hoje eu quero que você, mulher, fique ligadinha no nosso programa, porque a convidada de hoje, como diz os meus conterrâneos, é fechação. É Daniele Cassiano, ela é mentora de mulheres e tem feito um trabalho extraordinário. Não perca, fique comigo, não saia daí. É isso aí, gente. Programa Improváveis no ar. E eu tenho uma honra de receber aqui no nosso programa. Eu digo nosso porque não é só meu. É de todos vocês improváveis, mas escolhidos do Senhor. Daniele Cassiano, ela é mentora de mulheres, palestrante, né? Líder de um trabalho, de um projeto comunitário, pastora. O que mais, Dani? Vai falando aí que eu sei que Deus te deu uma lista grande para a glória dele. Pode falar. Já basta, já os adjetivos colocados, já está pesando bastante. Mas... Eu quero logo começar com uma pergunta, que é o reflexo dessa nova geração de mulheres, né? Qual título te representa? Mulher negra, empoderada ou mulher bíblica, mulher de Deus? Mulher bíblica, mulher de Deus, que é para isso que nós nascemos, né? Para glorificar o nome do Senhor com as nossas atitudes, com a nossa vida. Verdade. Dani, por que você é uma improvável, Dani? Eu sou uma improvável porque no contexto de vida em que eu nasci, né? Eu não tinha como sair do meio em que eu vivia. O contexto que eu vivia era totalmente sem Deus e sem nenhuma perspectiva. Venho de uma família de pais separados, criado pela minha avó, sem muita estrutura, porque ela trabalhava muito, era enfermeira, então ela trabalhava todos os dias, e eu e o meu irmão ficávamos ali à mercê dos tios, né? Tive uma infância boa, bem gostosa, brinquei bastante, mas não recebi princípios básicos. Nós, como mulheres, e essa é a minha luta, para que a gente consiga voltar às práticas matriarcais, né? A questão do empoderamento feminino é para que a mulher, um movimento, né, em que a mulher ela consegue perceber quais são os seus direitos. Só que a gente, atrelado ao feminismo, conseguiu deturpar isso. E a luta agora é para que os gêneros sejam iguais, né? A mulher e o homem. E não é isso que a Bíblia vai nos dizer. Então, como foi perguntado no início, o que me representava, o que representava a minha vida, infelizmente eu não posso dizer que sou uma mulher empoderada. Eu sou uma mulher do Todo-Poderoso, né? Aleluia. Infelizmente não, felizmente, né? Felizmente, para a glória de Deus. Eu estou aqui, gente, eu estou nervosa. Você não tem noção do peso da presença de Deus que essa mulher traz. E é tão lindo, né? Ver a sua vida, ver o que você traz para as mulheres, esse retorno ao projeto que Deus criou. Porque nós estamos cada dia mais distante do projeto de Deus para a mulher. Né? Sim, e ainda falando da questão do empoderamento, que foi o início da nossa palavra, a gente diz socialmente, né, nessa questão social, a gente pode dizer, eu sou assistente social também, então para mim dizer que não sou uma mulher empoderada na minha profissão, para mim é ruim, e profissionalmente dizendo, infelizmente por isso, porque na profissão de assistente social, é uma luta do assistente social para que a mulher venha a ser empoderada. E eu venho com essa proposta de negra, pobre, mulher, trazendo totalmente o inverso, andando na contramão da profissão, de fazer com que a mulher seja igual aos homens nos seus direitos.
mas a Bíblia vai dizer para a gente que nós não... 1 Pedro, né, capítulo 3, versículo 7, diz que a mulher é um vaso frágil. Nós somos frágeis diante desse mundo e precisamos estar sempre guardadas e protegidas pelos homens. Nós somos iguais, sim, espiritualmente, né? A tricotomia ali de Tessalonicenses vai dizer que o homem e a mulher é igual diante do Senhor. Mas aqui nessa terra nós temos as nossas limitações e aonde entra a questão também, a gente vai falar um pouquinho da ginecologia emocional. Quero sim falar sobre ginecologia emocional. Eu sou uma improvável e eu ainda estou acrescentando conhecimento na minha vida, né? Eu estou em fase de crescimento. E eu entrei no Facebook da Daniele, vai aparecer aqui no videozinho, você pode ir lá segui-la no Instagram e também no Facebook. Eu entrei no Facebook da Daniele e quando eu vi, foi a primeira vez, gente, eu estou falando que isso foi há um mês atrás, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, ginecologia emocional. E aquilo mexeu comigo, né? E eu quero te fazer uma pergunta, Daniele. Você é casada, né? Você casou, mas você imaginava... Você tem quantas filhas? Duas. Duas filhas, né? Uma filha até... 19 anos e uma de 6 anos. Eu conheci a sua filha de 19 anos, que ela é intérprete, não é isso? Sim, intérprete. Depois eu quero ela aqui, hein? Sim. Achei ela linda, maravilhosa. E você imaginava, na sua infância, pré-adolescência, que você chegaria onde você... aliás, eu não vou dizer que você chegou, porque não é um ponto final. Você está chegando ainda no nível, nos lugares que o Senhor preparou para você. Você imaginava isso? Qual era a tua realidade antes de você conhecer Jesus? Eu conheci o Senhor ainda criança, com uma coleguinha da escola, na 2ª série. Ela me levou ali para a Igreja Batista, para as Mensageiras do Rei. Eu tive a oportunidade de conhecer um outro mundo. Eu venho de uma família em que, por parte materna, todos são da Umbanda e, por parte paterna, todos são do Candomblé. Então, eu só conhecia aquela realidade ali. E essa coleguinha da escola, Ana Paula, me levou ali na Igreja Batista e eu tive a oportunidade de ver um outro mundo. Saber que eu tinha a oportunidade de escolher o meu caminho. Né? Eu não precisava seguir aquilo ali que a minha vida, ainda criança... Que mesmo, era proposto para você, né? Sim, e eu não era uma criança feliz. Então, para mim, foi uma oportunidade que eu tive, abracei, agarrei, e servi ao Senhor até me casar com 19 anos, toda a minha família sem servir ao Senhor, somente eu ali servindo a Deus, e o Senhor me deu oportunidades, né, de estar casando e poder seguir a minha vida, e aí sim eu comecei a vislumbrar, né, após sair do meio que me cercava, que me era proposto ali, eu tive a oportunidade de ver que eu poderia ter um novo caminho. Verdadeiramente, porque 19 anos, então a minha avó me botou para estudar enfermagem, porque todos eram da enfermagem, então para mim estava traçado aquilo ali. E então talvez seja o seu caso também, planejar a sua vida, né? Planejar o seu futuro, mas o Senhor me concedeu um novo caminho. E eu casei e eu fazia a faculdade de enfermagem, mas tive a oportunidade de começar a tomar as rédeas da minha vida, porque mesmo servindo ao Senhor, ainda estava debaixo da autoridade dos meus avós, né? Da minha avó. Então, eu fazia aquilo que ela mandava eu fazer. Não é porque aceitamos ao Senhor que a gente vai se rebelar contra os nossos pais. Mas quando Deus me deu essa vitória de casar, eu pude começar, né, a trilhar os meus pensamentos e mudei da enfermagem para o serviço social, e pude fazer aquilo que Deus tinha planejado para a minha vida. A enfermagem cuida assim, do corpo, né? Mas o serviço social me dá a oportunidade, como eu consegui fazer a pós-graduação, fiz gestão de pessoas e psicanálise. Então, eu consegui alcançar muito mais além que o corpo. Então, verdadeiramente, né? Se o Senhor tem um plano nas nossas vidas, Ele consegue nos dar caminhos para que a gente consiga sair daquela prisão, porque é uma prisão cultural, né? Uma prisão familiar, e talvez você está ali, não sabe como sair dali. É o Senhor quem faz isso, é maravilhoso. O programa Improváveis também está no rádio, na Rádio Harmonia 94.5. E
algo que me chamou muita atenção quando a Dani foi contar o testemunho dela no rádio, foi que quando ela conheceu a igreja, ela conheceu a limpeza, né, Dani? Você se chocou. Eu me emociono. De quão limpo era as meninas da igreja, aquele ambiente que era muito diferente. Sim, quem vive essa realidade de culturas de matriz afrodescendente sabe que o ambiente é bem diferente. O ambiente da casa do Senhor é uma energia totalmente diferente. E o Senhor, ele nos limpa por dentro e nos limpa por fora. E isso também, esse gancho que você deu, está dentro desse pacote nosso de voltar às raízes, né? Como eu disse, eu não tive a oportunidade de aprender isso com a minha avó. Ela não tinha tempo, mas eu consegui aprender isso na igreja com o Senhor. E aonde a gente entra na questão, eu vou ler aqui Tito, capítulo 3, que fala muito para nós, né, que servimos ao Senhor, que somos mulheres, fala muito que a mulher cristã, né, as mais antigas, né, as mulheres mais antigas, capítulo 2, versículo 3, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver como convém às santas, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E eu pude também ganhar isso na casa do Senhor, esse aprendizado. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a questão da mesa posta, né, a experiência que a gente tem no lar. Eu sempre tenho isso muito nas meninas que me acompanham há anos. Nunca vá fazer as coisas do Senhor e deixando a sua casa de qualquer maneira. Isso cai muito na nossa conta como mulher. Muito. E faz parte do pacote todo que a gente entra ali na mentoria. A criação dos filhos, o lar, a nossa vida profissional e, principalmente, a gente aprender a priorizar. Quais são as nossas prioridades? A organização que entra na questão de gestão de pessoas é tudo na nossa vida. A gente consegue ter tempo, fazer os 24 horas virar 48. Eu acho que você precisa administrar a minha vida, Dani. Eu já entrei num propósito de oração para entregar a minha gestão nas mãos da Dani, porque realmente a gente se perde com muita coisa, a gente sonha muito alto, mas a gente não consegue administrar a nossa própria vida, o nosso próprio tempo. Eu falo isso porque já faz alguns anos que eu estou lutando para aprender a acordar cedo. Mas quando eu digo cedo, é 6 horas da manhã, estar me levantando, fazendo meu exercício, meu momento com Cristo, meu momento devocional, e poder ter um dia extraordinário. Mas, para um improvável, como eu, que teve uma mãe que me deixava dormir até meio-dia, eu acordava, cafezinho já estava pronto, né? Eu fui criada nesse ambiente preguiçoso, que aprisionou a minha vida. Então, é difícil fazer essa ruptura. Por quê? Eu fui criada dessa forma, com 12, 13 anos eu não lavava um prato, minha mãe não me ensinou. E não porque ela era ruim, não porque ela achava que estava me dando amor. Eu fui criada ouvindo cada um na sua casa é rei, faz a hora que quiser. Mas a mentoria hoje tem esse nome bonito, foi dado esse nome bonito, mas é isso aqui que Tito falou para a gente. As mulheres mais experientes, ensinem aquelas que estão chegando. A gente vem de uma família desestruturada. Eu tive a oportunidade de encontrar na igreja mulheres que me mentorearam, irmãs que me ensinaram, que me explicaram, que me davam quais eram as minhas prioridades, como eu tinha que respeitar minha avó. Depois que eu casei, tive outras também, né? Tanto na Igreja Batista eu casei, vim para a Assembleia de Deus e tive irmãs maravilhosas aqui, que se eu citar o nome eu corro risco de errar alguma, mas estão comigo até hoje ainda me dando essa mentoria, que é esse suporte bíblico aqui. E como eu casei com 19, já tenho 20 anos de casada, hoje eu já tenho a oportunidade de estar ensinando alguma coisa para aquelas que estão começando agora. É um caminho difícil e eu acho que a mentoria, o ensinamento, ajuda muito a gente conseguir chegar no objetivo sem ter tanto sacrifício, porque muita coisa eu tive que aprender caindo.
E se a gente tiver o conselho, se a gente tiver o ensinamento, alguém que já trilhou esse caminho das pedras para a gente, é muito mais fácil. E a questão, né, o início você perguntou ainda a questão de ser improvável, né? A gente vê ali Davi, eu gosto muito dessa palavra, eu guardo muito ela para mim, quando em 1 Samuel 17, Davi chega ali na batalha, ele foi somente ali levar um lanchinho, né? Foi lá levar o lanche para os irmãos e saiu de lá um guerreiro, né? Porque ele sabia qual era a identidade dele. Então, o primeiro passo que eu sempre digo em qualquer coisa que eu inicio é sabermos a nossa identidade, quem nós somos. Então, a gente tem que ativar essa identidade que Deus colocou em nós, que nós somos geração eleita, povo forte, Amém. santo, separado. Nós somos aqueles vencedores mesmo aqui nessa terra, porque somos embaixadores do Cristo vivo. Então, a gente sabendo essa identidade, a gente recebe esse poder do Senhor para vencer qualquer coisa. Amém. Né? E a identidade de mulher, né? No nosso caso, a nossa reconexão com as coisas do feminino. Isso é muito importante. Verdade. Nossa conversa só está começando. Nós vamos ouvir um louvor agora. Daqui a pouquinho a gente volta com Daniela e Cassiano. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a defender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro,
Voltamos com a Daniele Cassiano. Dani, você enfrenta preconceito das mulheres por ter esse posicionamento que vai de encontro a tudo que é pregado hoje em dia, a tudo que a mídia tenta nos enfiar, as redes sociais. Você encontra preconceito das mulheres em relação a isso? Sim, muito preconceito. E para elas é um pouco complicado, porque eu prego algo que, olhando para mim, quem não me conhece, parece que é totalmente ao contrário. Porque eu sou uma mulher que consegui estudar, trabalho em 2 empregos, dirijo, pastoreio. E quem só olha o externo, a vida assim de mídia, Dani prega o feminismo e o empoderamento feminino, porque... Sutilmente, né? Vamos dizer assim. E quando eu começo a falar e contestar que para a gente ter uma vida pública e conseguir chegar a esse estágio, a gente já trilhou um caminho de submissão por muitos e muitos tempos, para que a gente consiga chegar num patamar em que o nome do Senhor venha a ser realmente glorificado. Então, a gente não pode pular etapa. É outro conselho. É verdade. Eu sempre costumo dizer, né? Eu sou uma mulher bastante independente, no sentido de quando eu quero algo e se o Senhor me autorizar e o meu marido concordar, sabe? Eu me sinto uma mulher independente para trilhar o caminho. Às vezes, é isso que você falou. Nas redes sociais, o meu esposo praticamente não aparece. O que aparece é uma mulher sozinha, empoderada, que vai para onde quer, que fala o que pensa. Então, já dá aquela impressão. Mas eu sempre digo, não nasci para ser guerreira, não nasci para ser governo, no sentido de governar a casa, o lar. Eu preciso do meu esposo para ele governar a minha casa. Tudo que eu faço é debaixo da bênção e da autorização do meu esposo. Sim. Né? E é muito bom porque ele está aqui participando das gravações e ele é a prova de que eu não me sinto nem um pouco diminuída, menos mulher ou subordinada, como eu já ouvi algumas celebridades falar, que o casamento faz com que a mulher se torne subordinada. Eu não me sinto subordinada, eu me sinto protegida. Sim, porque toda vez que eu pergunto ao meu esposo, essa roupa tá legal? Toda vez que ele olha para mim nas pequenas coisas, essa roupa não está legal. Ele não está me impedindo de vestir o que eu quero. Ele está me protegendo. Né? Toda vez que eu pergunto ao meu esposo, esse projeto aqui, o que você acha? E ele me dá uma opinião e ele participa comigo. Ele está me protegendo de talvez lá na frente sofrer uma decepção. Então, o que acontece muito hoje é que eu costumo dizer que é o espírito de Diana. Conhece Diana, né? A deusa dos Efésios, que rendia muito dinheiro para os seus adoradores, para aqueles que faziam as suas estatuetas, né? Diana dava tanto dinheiro, e quando Paulo veio com a pregação genuína, eles rejeitaram e expulsaram Paulo. Então, o que acontece hoje? Diana dá muito dinheiro, maquiagem dá muito dinheiro, perfume, hidratante, roupa feminina, dá muito dinheiro. Nós, mulheres, nós dominamos, literalmente, nós dominamos o comércio, o sistema. Mas, infelizmente, como a gente se perdeu, né, do projeto de Deus. E precisamos voltar para casa. Estou escrevendo um livro e que maravilha. O tema é mais ou menos esse aí, de volta para casa.
Nós precisamos voltar para casa, porque aquilo que era para a gente dominar está nos dominando. Sim. Né? Imagina se as mulheres fossem menos apegadas à aparência e mais apegadas à sua saúde emocional, à sua saúde mental. As mulheres estão cada dia mais lindas e enfeitadas com suas maquiagens, mas estão lotando as clínicas psicológicas, Sim. né? Os consultórios psicológicos estão frangalhos por dentro, e eu posso dizer isso de experiência, o quantitativo de mulheres que me procuram, que eu passo na rua e tá rindo, brincando e tudo, e depois me manda uma mensagem, eu me paro na rua, já começa a chorar que por dentro está em frangalhos, não dormiu à noite, está trêmula. Isso é muito sério. Totalmente dilacerada por dentro. Isso tudo é por falta da nossa volta para casa, nossa volta de reconexão. E eu acho que Deus, nesse tempo, nessa era, nessa fase em que estamos vivendo aí de pandemia, está dando para nós, mulheres cristãs, uma oportunidade de se posicionar e trazer de volta essas mulheres do centro de onde elas saíram, né? Para o propósito que Deus tinha para nós mulheres, que Deus tem para cada uma de nós mulheres. E essa reconexão começa, a minha volta para casa começou quando eu tinha uns 15, 16 anos. Eu participei de um congresso onde tinha um psicólogo, e ele falou muito dessa questão da nossa ligação com os nossos pais, com a nossa mãe. E eu, criada pela minha avó, não tinha essa ligação com a minha mãe, né? Ela me deu autorização para tanto pôr no livro quanto para estar sempre falando. A minha mãe me deu essa autorização, por isso que eu estou contando com verdade, né, essa história. E ali foi ensinado que a gente precisava se religar aos nossos pais, ligar à nossa mãe, porque essa ligação da mulher com o filho é algo dada por Deus, né? E isso vai fazer muita falta, vai trazer muitos gatilhos emocionais maléficos lá na frente, quando a gente corta esse vínculo. E eu pude aprender a ser generosa com a história da minha mãe, e sendo generosa com a história daqueles, né, que vieram antes de nós, aquelas que vieram antes de nós, nossas avós, nossas mães, a gente consegue se reconectar e voltar para o centro. Eu não tive essa oportunidade, talvez você teve, e agora nós vamos ter, né, com essa nova esse novo posicionamento que Deus está nos dando, de trazer a ginecologia natural de volta para as mulheres, conhecimento do seu próprio corpo. Isso aí a minha bisavó, quando eu ia para a casa dela, falava da questão do resguardo, da época da menstruação, tudo aquilo que a gente não quer ouvir, porque hoje a gente fala, elas não falam, a gente não sabe porque não foi passado, mas nós não queremos mais ouvir, a gente quer buscar no YouTube, a gente quer aprender na faculdade. O rápido, o fácil. Sim, não quer sentar para ouvir, e eu acho que a gente tem que trazer isso de volta. Ensinar a menina, né? A gente tem filha, menina, temos essa oportunidade, são as nossas maiores discípulas, nossas primeiras discípulas, as primeiras a serem mentoreadas dentro de casa, e a gente consegue trazer para ela essa questão. Foi colocado dentro de nós a TPM, né? Uma tensão pré-menstrual. Na minha época, a gente não ouvia tanto isso. É verdade. Mas eu pude aprender que não é uma tensão pré-menstrual, é tempo para meditação. Nossa. É um tempo para a gente meditar no que está para acontecer e tudo que aconteceu naquele mês, né? Um mês da gente se resguardar. A gente não ouve mais essa palavra de pisar no freio, e a gente vai tendo no nosso corpo, a ginecologia emocional fala disso, ela é atrelada a saberes matriarcais, e a ginecologia natural, não menosprezando toda a ginecologia medicinal, né, da ciência, porque a gente precisa de tudo isso para ter o diagnóstico, e a gente vai atrelar esse conhecimento às coisas da medicina funcional que a gente tem visto. A gente não pode esquecer que a gente precisa voltar, né, a ter todo esse conhecimento que foi nos dado, tudo aquilo, a época quando nós estamos para ovular, né? Quando estamos para ovular, a gente precisa parar, a gente sente dores no corpo, a gente sente tanta coisa, e a gente não consegue entender que, às vezes, aquele corrimento,
aquele ovário policístico, aquele mioma, é resultado de algo que eu emocionalmente estou buscando e não é o meu lugar. A gente acaba sendo pressionada, né? Uma mulher que tem muita enxaqueca nesse tempo de chamado de TPM, é uma mulher, se você olhar, ela foi muito pressionada naquele mês. A mente dela teve que pensar além, né, para resolver tarefas, como você disse, que talvez é do seu marido, que talvez são dos seus pais. Então, você vai ter esse período pré-menstrual muito agitado. E quando a gente vai voltando para essa calmaria, a gente vai tentando relembrar e conhecer o nosso corpo. A ginecologia emocional fala muito que o útero é o coração da mulher e ele vai trazer respostas realmente para a gente. E a gente tem que aprender a entender esses sinais. E a gente aprende nessa questão da ginecologia emocional quando a mulher chega na menopausa. Talvez a mulher que está nos ouvindo, nos vendo nesse momento já está na menopausa. Isso significa que ela está madura para gerir as próprias emoções sem precisar desse reloginho que é o útero, que vai mostrar para a gente como nós estamos. Mas geralmente a menopausa é considerada algo ruim para algumas como mulheres, a menstruação, né? Como a menstruação. A gente, quando menstrua, já fica chateada. Verdade. A gente já fica chateada. Não é para ser assim, não era assim. As mulheres entendiam o papel da menstruação, entendiam o papel do útero, sabiam todos esses sinais. E hoje a gente perdeu isso e a gente vive uma vida louca tentando igualdade de gênero a qualquer momento. E o nosso corpo vai sentindo, vai sendo massacrado, magoado. Verdade. E vai vivendo uma vida dando só muito dinheiro para a indústria farmacêutica. Verdade. Eu mesma tenho experiência, né? Chegou um período da minha vida que eu comecei a perceber que nesse período eu ficava muito estressada, muito agitada, muito mal-humorada, eu chorava demais. Eu nunca não tinha acesso a esse tipo de palestra, de conversa. Mas o Espírito Santo, ele é tecnológico, né? Ele se apresentou a mim e falou: não é normal você ficar dessa forma. Você é meu templo. Eu habito em você. Você precisa deixar que eu também habite sobre os seus hormônios, sobre a sua semana que antecede a sua menstruação. E eu comecei a orar, Dani, para que Deus pudesse reinar sobre as minhas emoções, sim, hormônios e, sabe, tudo nessa área. Foi quando eu comecei a perceber que eu estava tendo uma semana pré-menstrual bem mais tranquila. Sim, a autogestão das emoções é muito importante. Quando a gente consegue identificar qual é a nossa personalidade, no seu caso, provavelmente você é uma mulher melancólica, se nesse teu tempo para meditar você chora, fica triste, ou se você é uma pessoa sanguínea, né, que é o meu caso, então você vai ficar irritada demais. Por isso que essa fase antes da gente menstruar é uma fase de recolhimento. A gente tem que parar, realmente pisar no freio. A alimentação conta muito, né, Dani? Não, isso aí é importantíssimo, é a questão da mesa posta, é outro assunto. Gente, ela é maravilhosa. Vocês precisam segui-la nas redes sociais, que vai estar aqui no vídeo, porque ela simplesmente, ela arrasa, né? E ela fala também sobre a mesa posta. Você aprendeu com a David Titus? Sim, também. Não, a gente sabe que o Espírito Santo já vai trazendo para a gente e chegou uma hora que ele te apresenta uma referência palpável, né? Gosto muito dela, né? A gente ainda tem ela em nosso meio, graças a Deus. Bom. E é um ensinamento revelador, novo para mim, né? Para a gente, para as pessoas que vivem perto de mim, assim, as meninas que me acompanham há 20 anos, é algo novo, assim, parece que nunca tinha ouvido falar de um tema tão importante dentro de um lar. Pois para a gente encerrar essa segunda parte, falando sobre a mesa posta, eu vou contar algo aqui que o Senhor fez na minha vida. Eu era muito feminista, né? Eu voltei para Jesus com 19 anos de idade, mas eu não era feminista. Eu fui treinada, a minha alma foi treinada para que eu mesma me defendesse, cuidasse de mim. Então, eu achava que era feminismo, mas não era. Era só o gatilho da minha alma de autodefesa
para correr atrás de tudo, eu me achava muito guerreira, porque eu nunca ficava sem trabalho, eu mesma pagava minhas contas, eu me investia. E nesse período até já tinha o meu esposo, né? Eu casei com 17 anos, casei muito nova. E chegou um certo dia que todas as portas se fecharam e eu vi que o Senhor queria me ensinar a ser mãe e a ser esposa, algo que eu não queria aprender. E para resumir, nesse período de portas fechadas, eu fiquei em casa, tive que aprender a cozinhar, porque eu não sabia cozinhar. O meu marido reclamava muito porque eu não sabia colocar uma comida no prato, eu não sabia, sabe, botar a comida dele. E eu achava que aquilo era motivo de humilhação. Eu achava que uma mulher colocar a comida do seu esposo, servir, era motivo de humilhação. E quando o Senhor teve um encontro comigo dentro da minha casa, começou a fazer esse resgate que você está falando, eu não lia livros, eu não assistia palestra, foi literalmente o Senhor que me trouxe de volta a essência da mulher bíblica, né? E desde então, eu passei a colocar a mesa para o meu marido, a colocar a comidinha no prato. Ele, né, ficou até mal acostumado, né? Agora ele fala que a comida perdeu o gosto. Se eu não coloco, ele não sente nem vontade de comer, né? Mas isso já foi motivo de vergonha, né? Até que eu me encontrei no Senhor fazendo aquilo. E hoje eu tenho orgulho de falar que na minha casa, meu marido senta na mesa, coloca a comida no prato dele, coloca o pratinho para ele. E sai ensino a minhas filhas, o melhor pedaço é do seu pai. Mas de contrapartida, elas aprendem com o pai, né, que ele sempre tenta deixar, né, ele procura deixar o melhor pedaço para mim. Porque isso é o lar, isso é o Espírito Santo agindo na nossa mesa, né? Na nossa casa, na nossa mesa. Esse é o princípio da mesa, essa comunhão, e o Senhor está ali na presença. Quando eu descobri que a primeira referência de mesa é bíblica, é o Senhor que ensinou a fazer a mesa, né? Os egípcios, as outras culturas comiam em cima de pedras e tudo mais. Isso vem do povo de Deus, né? Deus ensinou ali a fazer a mesa, e a gente vê Jesus no Novo Testamento sempre à volta da mesa. Sempre. E a gente vê a sua última estadia aqui na terra, a mesa. E o nosso recebimento vai ser na boda do Cordeiro, a mesa. Glória a Deus. E o Senhor deu para nós mulheres essa oportunidade de estar aqui ensaiando e montando a mesa, né? Tendo comunhão ali com os filhos, o marido. Talvez você more sozinha, monte a mesa para você, porque o pão da presença vai estar ali, como era no tabernáculo. É muito gostoso e maravilhoso aprender sobre a mesa posta. Vamos ouvir um louvor. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor e fazes o que te apraz. Eu te adorarei no mar, no vento temporal, te adorarei na tempestade.
no fogo, no monte, no vale, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele pode. Eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Que louvor lindo, né? Louvor que verdadeiramente ministra o nosso coração. Dani, muito bom te receber aqui. Não dá vontade de parar de te ouvir, de conversar, porque o que você fala vai realmente trazendo memórias, vai mexendo na nossas, pelo menos na minha memória, vai trazendo coisas que, né, está guardado aqui dentro na minha alma. Mas eu tenho certeza que o pouco que nós conversamos aqui, muitas mulheres vão ser edificadas. E você procure a Dani. O contato dela também vai estar aqui na descrição do vídeo. Procure nas redes sociais, porque você vai ser muito abençoada. Se você, mulher, que sente que está carregando um fardo que não é seu, ei, querida, você tem filhos, você tem um esposo, crie seus filhos com a ajuda do teu esposo. Não roube dos seus filhos o direito que eles têm de ter a paternidade presente na vida dos seus filhos. E eu não estou falando isso, me referindo só a você que está querendo se divorciar ou se separar. Tem muitas mulheres casadas que não deixam o esposo ser pai, ser presente, exercer a paternidade que é tão necessário. Eu tenho 2 filhas. Eu, sinceramente, Dani, eu não dou conta. Eu não daria conta sozinha. Não fomos programadas para dar conta. Não daria conta, exatamente. Não daria conta sozinha de criar 2 meninas. Estrutura de vaso frágil. Pois é. E, assim, às vezes você tá aí... Eu fui gerada com o mioma, né? Minha mãe foi uma mulher muito sofrida e tal, e eu fui gerada junto com o mioma. Já tem uma memória uterina, né, bem doída. A minha irmã também tem mioma. Eu tenho um histórico, né, na família, por parte da minha mãe. E eu decidi que seria só até mim, a partir de mim, não mais. Amém. Então eu comecei a entender que eu precisava ser a mulher que eu fui chamada para ser, né? E eu agradeço a Deus por mulheres como você, que nos faz trazer esse resgate, essa volta realmente para casa, a criação genuína, o que Deus realmente preparou para a gente, né? Eu sempre falo isso. Quando Deus fez a mulher, Ele falou assim: far-lhe-ei, uma disjuntura. Far-lhe-ei significa que Ele está fazendo para alguém, né? Então, o meu alguém que Deus escolheu para que eu pertencesse é o Clériston, né? O seu Alexandre. é o Alexandre. Então, vamos deixar esses homens, serem pais e serem esposos. Deixa uma palavra para os improváveis que estão pedindo socorro. É um prazer, foi um prazer, e eu acredito que volto para Voltar, conseguir sim, com certeza. falar com mais tempo, né, sobre cada assunto. E o meu desejo
nesse momento, né, é que você consiga fazer esse caminho de volta para casa. Isso vai te libertar de muita terapia desnecessária, muita fluoxetina, muito Rivotril, muita insônia. Isso tudo acontece como resposta no nosso corpo, do nosso emocional, porque nós não sabemos mais qual é a nossa identidade. Estamos perdidos nesse mundo em meio a tantos afazeres. E a nossa identidade em Deus é de alguém que já venceu e já conquistou tudo aquilo que Deus preparou desde a fundação do mundo. E a nossa identidade como mulher é ser aquilo que a palavra de Deus disse para nós, é sermos submissas em amor. E essa proteção que é dada para nós vai nos fazer ter uma mente sadia, sarada, curada. E nesse meu último momento eu gostaria de estar orando por você, pedindo ao Senhor, no tempo, né, em que você estiver ouvindo vendo, né, esse programa, ouvindo essa programação, você possa receber como se fosse agora, porque eu creio que a oração ela perdura nos ares, e aquilo que é feito hoje aqui, quanticamente vai ser feito no dia em que você estiver nos ouvindo. Senhor, na tua presença eu me encontro nessa tarde. Senhor, eu quero pedir a ti, ó Deus, que cada uma que vai ouvir esta palavra, vai ouvir estes ensinamentos, possa receber na sua alma, ó Deus, libertação, que seja transformadora, ó Deus, tira os fardos, os pesos. Senhor, quantas mulheres com insônia, quantas mulheres depressivas, ansiosas, irritadas, perdidas nas suas emoções, nos seus pensamentos, sem organização na sua vida. Senhor, ajuda cada uma através do teu Espírito Santo, ó Pai. Eu peço a tua bênção. Fica, Senhor, com a Priscila, Senhor, preciosa para ti, ó Deus, que o Senhor possa abençoar tudo aquilo que ela colocar à mão. Neste momento nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Amém. Muito obrigada, Dani. Deus abençoe a tua vida. Pode ter certeza, você vai voltar muitas vezes ao programa Improváveis. E você, mulher, desperta. Pare de carregar o fardo que não é seu. Deus abençoe a sua vida. Fica com a gente, não me abandona não, tá bom? Até a próxima, até o próximo programa Improváveis.